Oi, Elisângela. Oi, Jaqueline. Bom, vou começar, tá bom? Boa noite. Eu vou fazer uma oração, tá bom? Pra gente começar o assunto de hoje. Querido Deus e Pai, obrigada por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada porque o Senhor é Deus de provisão, de graça, de paz. O Senhor é Deus que nos capacita. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos capacita a fazer aquilo que temos que fazer e aquilo que não podemos fazer, o Senhor faz na nossa vida, na nossa família. Que essa aula aqui seja de proveito, Pai, para quem assistir, para minha vida também, para minha casa, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Senhor, as famílias com conhecimento que liberta. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, vou começar então. Essa aula é sobre invista em multiplicadores, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca na interrogação aí embaixo, tá? Aí no final da live eu tiro as dúvidas, tá bom? Nós estamos aqui no capítulo 4 deste livro aqui. Até me perguntaram hoje onde compra, né? 5 segredos da riqueza do Craig Hill. O que 96% das pessoas não sabem, tá? O mais barato para achar é no site da Universidade da Família. Se você pesquisar Universidade da Família, vai aparecer lá a loja. Dá para comprar lá, o preço é melhor, tá bom? Se eu não me engano tem no Kindle também, mas eu acho que é importante ter esse livro físico, tá? É importante. Na minha opinião, um dos melhores livros sobre finanças bíblicas que eu já li. E eu já li muitos. Esse é o melhor, tá bom? Olá, queridas, Deus abençoe vocês, tá bom? Eu já fiz a oração, então a gente vai começar efetivamente o capítulo 4. Se eu não me engano, são 5 capítulos. Nós tivemos a introdução, né? A aula de introdução, não, são 7, tá? 7 capítulos, então a gente tem aí uns dias para conversar, tá bom? O título dessa aula é Invista em Multiplicadores. Esse livro, ele trata de vários segredos que auxiliam as pessoas a terem uma vida próspera, tá? Aqui, a gente tem que fazer uma abstração, porque isso aqui se aplica muito a negócios, mas também se aplica à nossa vida também, e eu vou partilhar com vocês o que eu acho, tá bom? Então, o título do capítulo é Invista em Multiplicadores. Lembra que ele faz uma brincadeira, o autor, né, entre os 96% que fazem tudo errado e os 4% que fazem certo, né? Então a gente vai falar dos 4% hoje. Os 4% fazem o teste de qualificação para determinar a capacidade de multiplicação daqueles nos quais pretendem investir tempo, dinheiro e energia. Então vou falar de novo. Os 4% fazem o teste de qualificação para determinar a capacidade de multiplicação daqueles nos quais pretendem investir tempo, dinheiro e energia. Então, essas pessoas, elas testam, certo? Elas fazem um teste de qualificação para ver aquilo que vai multiplicar. Basicamente é isso. Então, este ponto se dirige a líderes que foram chamados por Deus para liderar, crescer e edificar uma organização. Então, pessoas que são pastores, pessoas que têm negócios, pessoas que cuidam de entidades beneficentes também. Então, tudo aquilo que precisa de multiplicação, precisa atingir mais pessoas. Então, se aplica muito a negócios, tá? Mas aí eu vou fazendo uns adendos aqui dentro do que pode se aplicar também na nossa vida pessoal, tá bom? Mas se você tem um negócio, se o seu marido tem um negócio, é interessante, a grande maioria aqui são mulheres, né? Então o importante é você também, normalmente nós temos um olhar, a gente consegue identificar coisas que às vezes os maridos não conseguem. Deus nos dotou com essa capacidade de perceber pessoas, né? Então, eu acho que também pode ajudá-las, tá bom? Então, vamos lá.
Os 4% investem principalmente em pessoas que saibam multiplicar ou que pelo menos tenham o potencial de multiplicação. Então, o que ele está falando aqui? Que a gente tem que investir o nosso tempo, investir recursos, investir estudo naquilo que tem um potencial para multiplicação, tá certo? Quem serve a maioria das pessoas se torna o maior no reino de Deus. Então, no negócio que você está pensando em começar, se você achar uma forma de servir o maior número de pessoas, então conseguirá mais dinheiro. Porque, na verdade, o dinheiro, não é errado a gente ganhar dinheiro, não é errado a gente trabalhar e ser remunerado por isso, né? Tudo que é um pensamento contrário a isso é um pensamento socialista, né? A partir do momento, um pensamento capitalista, que você se dedicou a alguma coisa e você vende algo, você... vou dar o meu exemplo, né? Eu escrevo currículo, nada mais justo, porque são horas de dedicação ali escrevendo e eu preciso vender isso, porque eu preciso ter um retorno para continuar escrevendo, né? Então não há nada de errado com isso, certo? Então, quanto mais você serve as pessoas, e gente, quando a gente fala aqui no caso de educação, você está servindo, se você, no caso a Gaia está aqui, né? É uma professora, você está servindo pessoas. No meu caso, também sou uma professora, tenho meus cursos gravados, é uma forma de multiplicação um curso gravado? Por quê? Porque a pessoa pode acessar em qualquer momento. Eu vendo meus cursos de forma... Como que fala, gente? Não tem limite de tempo, né? É seu para sempre. Enquanto tiver a plataforma, é seu. Então, vitalício. Então, é uma forma de multiplicação, porque eu coloco meu conhecimento ali, servindo, né? E você pode acessar aquele conteúdo para sempre, né? Então, isso é uma forma de serviço também. A gente se dedicar a algo, né? No caso eu vejo assim no Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande ainda de materiais, né? Não só para homeschoolers, mas para escolas cristãs, escolas cristãs clássicas, precisam de materiais, né? Isso é uma forma de servir o próximo, né? Então, quanto mais você servir, mais você vai ser maior no reino de Deus. Jesus não serviu? Jesus serviu. Isso aqui também entra numa lógica, porque ele está falando da gente investir em pessoas que multipliquem. Jesus investiu nos discípulos dele. Quando muitas vezes eles nem enxergavam o potencial deles, Jesus já enxergava o potencial e eu vou investir esse tempo, esses 3 anos. Jesus não fazia as coisas aleatoriamente. Jesus não falava coisas aleatórias, né? Ele não jogava... Jesus sempre foi muito certeiro naquilo que ele estava fazendo, né? Então, nós também precisamos aprender a ser certeiros, né? Ter um objetivo, tá? Aí ele fala aqui de um versículo, Mateus 20, deixa eu abrir aqui no livro, Mateus 20, de 25 a 28. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse os que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então é um grande privilégio quando a gente tem um negócio e a gente pode servir as pessoas, né? É algo muito, muito bom, é grandioso servir, certo? Também 1 Timóteo 2,2 diz assim: E o que, Paulo falando, né? E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, por exemplo, eu estou investindo na vida de vocês, porque alguém um dia investiu na minha vida. Eu tive pessoas, principalmente 2 mulheres, que uma foi a Márcia, não tenho mais contato com ela hoje, e a Débora. A Débora é minha amiga até hoje. As 2 investiram em mim, principalmente nessa área de finanças, né? E também na área de casamento. Da mesma forma que eu fui ministrada, abençoada, eu quero fazer a mesma coisa, porque eu sei que
Muita coisa foi atrasada na minha vida porque eu não sabia, porque eu não fui ensinada. E eu não quero que a vida de vocês seja atrasada como foi a minha. Que hoje, por exemplo, eu poderia estar muito lá na frente se eu tivesse aprendido as coisas que eu aprendi com um jovem, já começando corretamente dentro do meu casamento, com uma atitude correta, né? Então, é por isso que eu tô aqui, eu estou investindo na vida de vocês, eu estou investindo, não estou fazendo aqui porque eu quero aparecer, não, porque eu entendo que é uma necessidade da igreja, muitas vezes as igrejas não têm a condição de dar um curso, de falar sobre isso, e o meu povo perece por falta de conhecimento, então o povo de Deus sofre porque não tem conhecimento, então é a minha forma de multiplicar, de servir, de entregar, certo? E eu amo fazer isso. Então, eu me sinto privilegiada. Do pouco que eu sei poder partilhar, quanto mais eu partilho, mais eu sirvo, mais eu recebo. É impressionante, tá? Então, veja só a Madre Teresa. Veja só, a Madre, eu comecei lá no comecinho falando sobre multiplicação em entidades beneficentes, né? A Madre Teresa, ela serviu os pobres, não é? Os pobres tinham alguma coisa para multiplicar para ela? Não, mas provavelmente ela tinha pessoas, ela teve que treinar pessoas, essas pessoas tinham a mesma visão que ela foi uma mulher, tem até aqui no livro, deixa eu ler para vocês, olha. No Wikipedia diz assim, as missionárias da caridade da Madre Teresa na época de sua morte tinham 610 missões em 123 países, incluindo casas de repouso e lares para pessoas com HIV, lepra, tuberculose, cozinhas públicas, programas de aconselhamento para crianças e famílias, orfanatos e escolas. Ela recebeu numerosos prêmios, incluindo o Bharat Ratna do governo da Índia em 1980 e o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Ela entendia que ela precisava se cercar de pessoas que iriam multiplicar aquilo que ela tinha no coração dela como missão de vida e olha só, multiplicou, né? Então é sobre isso, entendeu? É sobre isso que a gente tá falando aqui hoje, tá? Deixa eu ver, a Carla falou aqui, eu lamento muito por não ter aprendido coisas que só estou aprendendo agora. Mas, Carla, entenda o seguinte, Deus te deu o hoje. O que ficou lá atrás, ficou lá atrás. Eu até falei isso com a Gaia. A Gaia falou comigo isso hoje, porque eu sempre falo isso. A culpa não vem de Deus, a culpa vem do diabo, ele é acusador. A partir do momento que a gente se arrepende, o Senhor fala, a palavra diz que ele lança no mar do esquecimento. Se arrependeu? Amém. Agora é bola pra frente. Como é que eu vou fazer diferente? Né? Porque às vezes também, não tô falando que é o teu caso, mas existem pessoas que ficam presas na culpa e não conseguem caminhar. Não, Jesus pagou um preço. A partir do momento que eu não sei, eu fiz muita coisa errada, mas eu não sabia o que eu sei hoje. E o Senhor me deu uma nova oportunidade. E eu agarrei essa oportunidade, tantas oportunidades que eu tive, eu agarrei essas oportunidades e mudei a rota. Com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, a rota alterou. Você entende? Então sempre há tempo. Estamos vivas aqui? Glória a Deus, então agora a gente vai mudar a rota. Vai ser nós vamos ser aquelas que vão quebrar as maldições, quebrar aquelas coisas que às vezes vêm de gerações, né? Geracional, conosco, com nossos filhos, os nossos netos, será diferente, porque nós vamos quebrar, vamos fazer diferente, entendeu? Por quê? Porque conhecereis a verdade existe, não é? Mas a gente precisa conhecer a verdade, e aí a verdade nos liberta, que é o próprio Cristo, tá bom? Então, ó, a Madre Teresa, ela serviu os pobres, mas certamente ela gastou algum tempo recrutando, treinando, liberando, às vezes tem que liberar as pessoas, né? E educando outros que poderiam fazer o mesmo trabalho com os pobres e necessitados. Aqui, gente, eu falo também, por exemplo, dentro de casa. Esse vídeo, último vídeo que eu postei nos stories da Amanda, assistam a live inteira dela lá no YouTube. Maravilhoso dela, o vídeo dela. E ela tá falando sobre o quê? Muitas vezes você só tá na sua casa. Seu chamado é só cuidar da sua família. Mas você tá multiplicando?
na vida dos seus filhos? Você já está fazendo diferente, muitas vezes, do que você recebeu de educação financeira, por exemplo? Faça diferente. Por exemplo, a Isabela tem 17 anos, minha filha mais velha. Ela já leu esse livro. Aí ela falou pra mim hoje, mas eu já aprendi, né? Eu já sei. Então ela já tem aquela mentalidade de não ficar gastando, ela já tem aquela mentalidade de ter plano, de ser direcionada, de buscar em Deus o que Deus tem para ela, de multiplicar os recursos que Deus coloca na mão dela. Ela já escreveu um livro, ela já está escrevendo outro, sabe, com aquele empenho, aquela determinação. Ela já está fazendo diferente do que foi comigo com 17 anos. Com 17 anos, eu já fui trabalhar com 17 anos, né? Fui fazer estágio na Mercedes com 17 anos, um estágio gratuito que eu fiz lá, mas fui para aprender, né? E foi muito bom. Mas ela já tá começando certo, entendeu? Por quê? Porque eu decidi multiplicar na vida das minhas filhas. Da mesma forma que eu estou aqui, ó. Cris, eu não tenho dinheiro para comprar esse livro. Você não tem mais desculpa. Por quê? Porque eu estou te contando o que está aqui nesse livro. E ainda com coisas que eu vivi para incrementar aqui. Não tô falando do que eu não vivi, eu só falo do que eu vivo. A Marla falou: Deus tem sido tão misericordioso e tem colocado tantas pessoas virtuosas para me ensinar nessa jornada de conhecimento. Você, Cristo, é uma grande bênção. Glória a Deus, Marla. Se eu servir para alguma coisa na sua vida, glória a Deus. A glória não é minha, não. Eu não sou nada, sou só um vaso de barro quebrado, né? Mas o Senhor usa. Eis-me aqui, né? Essa coisa do servir. Como é importante a gente servir. E é impressionante. Enquanto você dá, você recebe. É impressionante. Eu falei pro meu marido, olha, a gente tá vendo, né? Se vai dar o CRAU, se não vai. Mas uma coisa que eu quero fazer é estar com vocês aqui. Gravar essas aulas. Tem um livro de mordomia. Já tá lá, já tô ali, né? Já tô paquerando ele já tá lá. Na lista de espera de compra, né, para eu comprar para partilhar com vocês. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui partilhando com vocês, eu estou aprendendo, eu estou recebendo, tá bom? Então, a habilidade de multiplicar é uma qualidade de liderança. E uma qualidade de liderança, se você é mãe, você precisa dessa qualidade de liderança. Nós precisamos ser líderes no nosso lar, principalmente os nossos filhos, né? O nosso marido nos lidera e nós lideramos as crianças, certo? E o que é isso? O líder, ele faz um teste de qualificação. Qual seria esse teste de qualificação? Fidelidade, habilidade de multiplicação. Então, ele fala aqui de um texto, eu não vou ler porque ele é grande, tá? Mas é um texto de Lucas, uma parábola. A parábola é bem parecida com a parábola dos talentos, mas é uma parábola sobre minas. É o mesmo número. O Senhor lá entregou 10 minas para um, 5 para outro e uma mina para o último. O de 10 multiplicou, ganhou uma cidade, o de 5 também, e o de 1 guardou num lenço, porque ele teve medo, tá? Então, aí ele fala aqui, ó. Depois vocês leem lá, é Lucas 19, de 12 a 27. Aí diz assim: pois eu vos declaro, no final, eu só peguei esse versículo para partilhar com vocês. Pois eu vos declaro a todo que tem, dar-se-lhe-á. Mas o que não tem, o que tem, ele será tirado. A todo que tem. Então, quanto mais você tem, mais Deus vai te dar. Mas aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Então, Deus quer investir em pessoas que são fiéis e que sabem multiplicar. Veja bem, quando eu comecei a fazer um homeschooling com as meninas, comecei a estudar, eu senti a necessidade de estudar, porque eu mesma tinha minhas debilidades. E aí eu fiz o meu primeiro livro piloto em 2018. E aí eu liberei esse livro gratuitamente para as pessoas testarem. Eu vi que... Mas eu simplesmente poderia ter ensinado as minhas filhas e pronto. A Rafaela, eu sou mãe de quem? Eu sou mãe da Isabela e da Rafaela. Mas o meu coração queimava, porque eu pensava assim, eu não posso, essa bênção não pode parar só em mim, essa bênção tem que fluir. Então e Deus, isso tudo foi uma ministração de Deus dentro do meu coração, falando para mim, filha, multiplica. Foi justamente isso.
Multiplica, filha. Libera, né, para as outras crianças. E tem sido uma bênção. Eu recebo as mensagens das mães, né, de pessoas que têm usado, às vezes até adultos que usam, e têm sido abençoados. Então não param em mim, né? Então, essa capacidade de multiplicar, de ser fiel e de multiplicar, Deus busca isso. O Senhor queria saber o que cada um desses candidatos faria com o dinheiro que lhe pertencia, sem saber que havia uma recompensa. O Senhor do texto aqui da parábola, ele não chegou para as pessoas e falou: olha, eu vou te dar uma cidade. Ele só entregou as minas e falou: administra. As pessoas pegaram aquilo, 2, né? E multiplicaram, transformaram de 10 em 20, de 5 em 10. Mas uma teve medo e guardou no lenço. Deus busca essas pessoas que multiplicam, sem saber o retorno. A gente não está falando aqui de, eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Não é uma barganha. É por fazer, por servir, por ter esse coração de servo, né? Deus gosta disso. Então, ó, eu tenho um vídeo no meu YouTube, tem aqui também no Instagram, mas aqui não é legal, né, gente? O Instagram não ajuda a achar as coisas. Mas há alguns anos já, eu vi o Conrado, não sei se conhece o Fernando Conrado, falando sobre o teste que ele faz. Eu já compartilhei isso aqui antes, mas eu acho que é importante falar de novo. E eu tenho isso como lema de vida. Eu acredito que todos nós somos testados o tempo todo. As pessoas estão nos observando. As pessoas estão nos analisando. Eu mesma já fiz isso. Vou dar um exemplo para vocês. Então, eu vou contar o teste do Conrado primeiro, depois eu vou contar o exemplo. O teste do Conrado é assim. Ele, quando ele vai entrevistar alguém para trabalhar com ele, ele coloca alguma coisa no meio do caminho que a pessoa tem que passar por aquele caminho. E ele espera que aquela pessoa que vai até a sala dele para ser entrevistada, pegue aquele negócio que está no chão. Porque está assim no caminho. Se a pessoa chegar na sala dele e a pessoa não tiver pegado aquilo que estava no chão jogado, ele nem entrevista a pessoa. Isso é um teste, aí eu chamo de teste do Conrado, certo? Então, por exemplo, eu estou no mercado, isso é um hábito meu, tá? Eu estou no mercado. E já aconteceu. Você tá pegando verdura, fruta, sei lá, e alguém deixa cair uma fruta e eu vejo. Pode ser que eu não veja, né? Mas quando eu vejo, eu vou e pego. Mesmo que não tenha sido eu. Se sou eu, é que eu pego mesmo. Mas se é uma outra pessoa derrubou, a pessoa faz de conta que não viu e tal, eu vou e pego. Procuro fazer o certo, sabe? Não quer dizer que eu sou perfeita, né? Mas procuro fazer o certo. Isabela passou pela mesma situação. Ela foi no acampamento no começo do ano, em janeiro. E ela estava no acampamento e tinha uma família do pregador que ia pregar, com a esposa. Cheio de crianças. Eles tinham várias crianças, estavam carregando um carrinho. Eles estavam assim atrapalhados. Porque eles estavam carregando mala, com carrinho, com criança. A Isabela lembrou do teste do Conrado, porque eu sempre falo do teste do Conrado para elas, né? A Isabela falou: mãe, mandou mensagem para mim, falou: mãe, eu senti que era um teste do Conrado. Aí ela chegou e se ofereceu, falou: vocês querem a minha ajuda para levar algumas coisas? Puxa, se você puder nos ajudar, porque eles estavam indo pro apartamento deles. Aí ela foi, pegou algumas coisas e ajudou o rapaz da família, né? A esposa com as crianças. Então, é isso, né? Eu preciso... Eu tô vendo uma necessidade, eu vou ajudar. Já aconteceu aqui em casos de negócio, tô dizendo, né? A gente usa algumas mãos de obra para fazer algumas coisas, né? Meu marido tem um negócio e a gente usa. E já aconteceu da gente pedir para a pessoa fazer um negócio menor. Olha, você pode fazer um negócio menor aqui? E a pessoa não foi aprovada. Ela poderia ganhar muito mais dinheiro fazendo... A gente estava testando a pessoa. E quantas pessoas foram? Acho que 2 pessoas, 2 pessoas não foram aprovadas. Então, a vida é assim, né? E muitas vezes Deus deixa a gente passar por isso mesmo. E a gente não pode menosprezar as mínimas oportunidades. Nós temos que ter esse coração voltado para o serviço, né?
Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Eu tô falando muito rápido, tá tudo bem? Então tá. Eu vou ler então aqui para vocês uma lista que ele fala aqui, ó, tá? O que é importante então nessa questão da multiplicação? Então, primeiro, ter a atitude de um servo. Ele travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Isso. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que fizer, seja comais e bebais, fazer para a glória de Deus, né? Então tá, beleza, gente. Desculpa, apareceu um treco aqui, sei lá. Então, ter a atitude de um servo e desejar o bem-estar daqueles que vão receber o benefício do meu produto ou serviço. Primeira coisa. Então, servir é um privilégio. Pensa que coisa maravilhosa você ter uma capacidade, um dom, um talento, uma força de poder servir o próximo, não é? E aí receber, porque você está prestando um serviço, vendendo um produto, né? 2. Para crescer, eu devo procurar pessoas que tenham duas qualidades, que sejam fiéis e saibam multiplicar. Então isso também é importante, principalmente para quem tem negócio, né? Você tem que lidar com uma pessoa que caminhe com você. Você não pode ter um negócio e uma pessoa que ali é contrária a você, né? Não dá. Tem que ser fiel, andar junto, ter o mesmo objetivo, né? E que também saiba multiplicar. 3. Eu devo saber identificar meus multiplicadores. Tanto um teste de qualificação, teste do Conrado, né? Há muitos candidatos com potencial e então escolher trabalhar com aqueles que provaram ser fiéis e que na verdade sabem multiplicar, tá? Então esses aqui são os 3 passos para você construir um negócio, uma igreja, um ministério ou qualquer organização de pessoas para crescer, tá bom? Tá certo? Por exemplo, eu fiquei super feliz, gente. A gente foi no aniversário da minha amiga que tá aqui, Adelaide, né? E aí a gente tava conversando com o filho dela e o genro dela. E a gente fez o primeiro Crown. Fizemos 2 turmas em 2011. 2010, 2011, eu tava grávida da Rafa. Bem barriguda mesmo. E uma dessas pessoas que fez o curso conosco, a gente conversando lá, eles falaram, esse rapaz falou que aquele curso mudou a vida dele. Porque ele ganhava bem, ele tinha recursos, mas ele não sabia administrar, não sabia colocar as finanças na mão do Senhor, ser obediente, ter mordomia, e aprendeu no curso. E tá super bem. Nossa, aquilo, gente, tinha meu coração de alegria. Por quê? Porque às vezes a gente tá ali e já multiplicou, querendo ou não, multiplicou. Por quê? Porque se funcionou para a vida dele, ele aplicou ali e ele cresceu, já valeu, sabe? Foi muito bom ouvir isso. Eu fiquei até emocionada na hora. Tem uma... Olha lá. Gente, a Adelaide é benchmark, né? Olha, hoje, na minha opinião, eu tenho 2 benchmarks. Tem o Adelaide e o Bruno, que eles também fizeram... Foi a primeira turma, Adelaide, acho que foi, né? E a Samara e o Júlio, que fizeram ano passado conosco. Deus fez uma revolução tão grande, tá fazendo na vida deles. Mas assim, o nível de dedicação, essa coisa da fidelidade, é justamente isso. O que a gente vê, a fidelidade do asseio, iam nas reuniões, faziam as lições, decoravam os versículos e aplicavam. Isso é importante, gente. Vocês estão aqui, estão ouvindo o que eu tô falando? Aplica. Aplica. Não adianta a gente ficar lá o intelectual lotado de conhecimento. Tem que aplicar, né? Se dedicar, fazer o orçamento, baixa o aplicativo, começa fazendo, faz assim, vai gastando e vai anotando. Depois você vai organizando, mas tem que começar. Um dia que você não começou é um dia que você já está atrasado, tá? Então é importante pôr a mão na massa. Eu queria ler outra lista para vocês. Então, eu vou passar os textos, depois vocês leem os textos, tá? Mas, assim, de coisas que são importantes nas escrituras, né? Pra gente multiplicar.
Então, o primeiro texto é Mateus 20, do 25 ao 28. Se tiver sem papel, não tem problema, depois você assiste e vai anotando. O item 1. Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Tem a atitude de um servo. Aquele que serve o maior número de pessoas é o que prospera. Então, o serviço, né? Eu tenho visto, sabe, gente? Às vezes, sim, é coisa simples, né? Então, vai na igreja, tem uma necessidade, olha, eu quero fazer isso. Isso até treina nosso coração, tira a arrogância, a prepotência, né? É o serviço mesmo. Essa vida é feita do quê, gente? É disso, de servir, né? Às vezes é o tempo. Ponto 2, 2 Timóteo 2,2 diz assim: invista tempo, dinheiro e energia em multiplicadores que saibam ensinar outros a multiplicar. Não desvalorize os não multiplicadores. Tá tudo bem. Mas se você quer crescer, gaste o seu tempo de qualidade com eles. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Esse casal que fez esse curso, né, a Samara e o Júlio, eu tenho muitos livros aqui. Muitos. E assim, eles são jovens. Então eu tenho no meu coração, eu falo, terminou o livro. Eu fico cobrando, porque eu só empresto um de cada vez. Aí eu empresto para ele. Porque eu sei que eles vão ler e que eles estão aplicando as coisas e Deus está fazendo uma revolução na vida deles. O que é isso? Eu tô investindo no multiplicador. Porque eu entendo que como Deus está fazendo a obra na vida dele, provavelmente ele vai pegar isso que ele está aprendendo e ele vai falar para alguém. Vai abençoar a vida de alguém. Mas por quê? Porque eu percebi, eu e meu marido, nós vimos o quê? Uma fidelidade, sabe? Com as coisas do Senhor, tá? Lucas 19, do 12 ao 27, que vai falar sobre qualifique os multiplicadores, dando-lhes minas. Dê minas a pelo menos 10 candidatos e veja o que eles fazem com elas. Isso dentro de um negócio, tá, gente? Esteja disposto a dar minas a pelo menos 10 pessoas a fim de encontrar 2. Então, se você tem um negócio, você tem que, né, trabalhar com pessoas que você confia. Você tem que ter 10 e dessas 10 dar minas com prazos. Eu acho que ele vai falar. É o item 4. Então, você vai dar essas minas para essas pessoas, o teste do Conrado, sabe? Você vai dar e aguardar e ver se vai multiplicar. E aqui ele tá falando, o percentual de sucesso das 10 é só 20%. Tá? Item 4. Assegure-se de dar uma data de prestação de contas a cada pessoa. E nessa data, verifique o que cada uma fez com a mina. Certo? 5. Se o candidato for fiel à mina e apresentar um potencial para multiplicação, empregue-o e invista lentamente nele. É um processo, né? 6. Se o candidato for fiel à mina e já conseguir multiplicá-la até a data da prestação de contas, alegre-se e invista bastante nele. É aquela pessoa que vai caminhar com você. 7. Se o candidato estiver enterrado a mina, se ele tiver enterrado a mina, com apenas uma desculpa no dia de prestação de contas, tire a mina dele e entregue-a àquele que soube multiplicá-la. Não insista naquele que escondeu a mina, deixe que vá embora. Então, gente, não é com qualquer pessoa, né, que você vai andar. Não é qualquer pessoa que você vai ter um negócio. O Crown fala sobre isso. Quem é do Crown aqui, fez o Crown, sabe que a gente não faz sociedade com qualquer um. Sua sociedade é com o seu cônjuge. Só. Porque dá problema. Dá problema. Você não sabe. Essa pessoa tem as mesmas ideias, bases bíblicas para ter um negócio, sabe? Você tem que ter muita confiança. Então, no Crown, eles desencorajam a gente a abrir sociedade com pessoas. Fora o marido ou esposa.
tá? Então, o segredo número 3, nós estamos falando de vários segredos sobre finanças bíblicas. O segredo número 3 do capítulo 4 do livro. Vou mostrar de novo. Como 5 segredos da riqueza que 96% das pessoas não sabem, do Craig Hill, tá bom? Então, o segredo número 3. Invista dinheiro, tempo e energia em pessoas que sejam fiéis e multiplicadoras. Dê testes específicos de qualificação, Minas, para identificar os multiplicadores fiéis. Então, invista neles e não gaste tempo, dinheiro ou energia com aqueles que fracassarem no teste ou não responderem à oportunidade dada. Eu estou com um teste rolando agora. Tá acontecendo. Eu estou aguardando aqui de uma pessoa para ver se vai dar certo uma coisa com essa pessoa, você entendeu? Meu marido também, a gente faz no negócio, mesma coisa, a gente testa as pessoas, fornecedores, e tem uns que a gente realmente não abre mão. Por quê? Porque a gente sabe que é ponta firme, que é honesto, que quando a gente precisa vai lá, socorre, não fica dando desculpa, sabe? Então são pessoas fiéis. E essas pessoas sempre vão estar trabalhando com a gente. Por quê? Porque elas são fiéis e multiplicadoras daquilo que a gente entrega na mão delas. Sempre fazem além. Nós somos filhos da luz, não é? A gente precisa fazer andar uma milha a mais, como o Paulo ensinou, não é mesmo? Não é? A Jaqueline, eu falei do teste do Conrado no começo da live. Depois você assiste o gravado, que aí você vai entender. Tem também no YouTube, tem lá teste do Conrado, um vídeo curtinho. Mas para você entender. Mas basicamente é testar as pessoas, testar os negócios, para entender se aquelas pessoas são fiéis. Porque o capítulo de hoje é muito sobre multiplicação, principalmente em negócios, certo? Principalmente em negócios. A gente leva isso para a vida também. Mas a gente tem que saber com quem a gente está andando. A gente precisa saber se essas pessoas estão partilhando dos mesmos objetivos que nós, principalmente para quem tem um negócio. Você não pode deixar a maçã podre no meio do seu negócio, porque essa maçã podre ela vai apodrecer no resto. E aqui, eu falo para a grande maioria de mulheres, né? A gente tem uma sensibilidade que Deus nos deu e muitas vezes o marido não tem. Às vezes seu marido tem um negócio. Você tem que observar como que estão essas pessoas que estão trabalhando com o seu marido. Quem são elas? E até mesmo se o seu marido não é um empresário, não tem um negócio, é um funcionário. Você tem que estar de vigia. Por quê? Porque tem gente traiçoeira. E Deus dá o discernimento para nós. É ou não é? Eu tô falando mentira? Ou eu sou doida? O que vocês acham? É ou não é? Não faz sentido o que eu tô falando? Eu sinto faro. Essa pessoa aí, não sei não. Ah, essa pessoa é legal. Essa pessoa é gente fina. E o tempo também mostra, né? Não tem como. Mas eu acho que, principalmente quando a gente tem um negócio, a gente não pode deixar essas raposinhas, entendeu? Não pode. A gente não pode deixar essas raposinhas minarem. Já que ele falou totalmente. Então, não tô doida, né? A gente tem esse entendimento, Deus nos deu, né? E o homem não enxerga, muitas vezes ele não enxerga. Então, a gente com jeitinho, olha, não sei, aquela pessoa. Já aconteceu um dia, não faz muito tempo. Foi meu marido, aquela pessoa estranha, hein? Ah, não, imagina, não sei o quê. E era mesmo. Então, o tempo provou. Tá bom? Olha, por hoje é só. Como que vocês estão? Vocês estão fazendo orçamento já? O negócio é pedir perdão a Deus se você não está sendo diligente. Peça perdão, se arrependa e toca o barco para frente. Nada de ficar patinando no lugar. Procurar meios, né? Eu acho que depois que terminar o livro, eu vou fazer uma aula só sobre o orçamento. Eu vou ver se eu faço com o meu marido, tá? Para vocês verem. Mas assim, gente, o meu orçamento tá rodando super bem. Super bem. Eu acho que esse mês vai sobrar mais dinheiro.
Por quê? Porque eu faço com o objetivo de tem que sobrar. Além das contribuições, né, de cuidar da saúde, de se alimentar bem. Mas se não sobrar, tá, só de não estourar já é um grande... Gente, porque é um progresso, é um processo. Vou dar um exemplo para vocês. A minha filha falou assim, eu preciso de uma calça. Deixa eu ver aqui. Cara, eu esqueci. A Carla perguntou, Cris, no live anterior, você ia dizer o nome do creme dental que você tá usando, mas acho que você esqueceu. Eu comprei hoje, Carla, comprei lá na Amazon. Desculpa o comentário aleatório, imagina. Nada, meu prazer. Menina, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Educando Além da Escola falou, Cris, muito obrigada. O curso tem abençoado muito minha vida. Hoje mesmo precisava fazer uma compra de material de matemática e desisti. Pesquisei muito e vi que não tinha necessidade de comprar. Gente, isso aqui pro mundo homeschooler. Gente, me fala. Se, olha, a gente também merece levar umas pauladas, não merece? Gente, eu tenho tanto livro aqui. Olha, imagina o seguinte, eu terminei esse livro aqui, ó. Gente, esse livro é muito bom. É sobre maternidade, paternidade. Muito bom. O melhor livro de paternidade que eu já li. Eu li ele inteirinho, tá todo riscado. Eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu preciso partilhar. Olha, é todo riscado, ó. Eu preciso partilhar o que eu aprendi aqui. Muito bom. Eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Peraí que eu tô vendo aqui o pasta de dente. É bom que a gente converse um pouquinho, né? Peraí. A Boni é uns R$15 cada uma. Pasta sem flúor, tá, gente? Porque flúor afeta a tireoide. Falar isso, eu comprei um filtro também que tira o flúor, gente. Depois eu mostro, eu ponho nos stories pra vocês verem. Tá aqui, ó. Dentil. É Dentil o nome, Carla. Foi a Carla que perguntou? Eu já esqueci. Isso aqui é perimenopausa, tá? Vocês perdoem. Dentil. Deixa eu ver. 6. Tá por R$32,80. Eu vou ver se dá pra vocês verem. Dentil, ó. Tá? 36, R$32,80, 6. Sendo que a Boni uma é 15. Então, eu tô ajudando vocês a economizarem, né? Tá. O que mais que eu ia falar? Que eu esqueci já. Então, essa questão que nós, né, que temos esse chamado para a vida intelectual, para estudar e tal, a gente também incorre no erro de ficar comprando livro. Não pode ficar comprando um currículo. Aconteceu comigo já inúmeras vezes. Aí o coitado do marido tá lá trabalhando, se esforçando, e a gente tá com a desculpa, eu tô comprando porque eu vou estudar. Mas minha filha, não dá tempo de ler tudo ao mesmo tempo, então eu fiz um propósito. Por exemplo, eu terminei esse livro, certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o fechamento dele para ver o que eu vou fazer. Se eu vou fazer post, se eu vou fazer live, o que eu vou fazer. E ele tem outro livro já lá. Eu já vi no Amazon outro livro que eu já olhei, baixei a amostra e já falei, eu quero esse também. Só que eu preciso fazer o fechamento desse primeiro. Pra que eu vou comprar o outro agora? E não é barato, não. Não sei em conto o livro. Que vem lá dos Estados Unidos. Vocês percebem? Isso tudo é mordomia. Se você tá com um livro parado que você não leu, é dinheiro parado. Porque a gente não dá conta de ler tudo o que precisa. Isso é o exemplo dos livros. Mas quantas coisas? Compra comida, não faz, estraga. Cadê a mordomia? E aí, às vezes, precisa do dinheiro para uma emergência. Não tem. Porque compra comida e não cozinha, não se planeja. Tudo, gente, tudo é gestão. É impressionante. Tudo é gerenciamento do tempo, dos recursos, que Deus dá sabedoria. Deus vai dando. Eu sou horrível, péssima para cardápio, assim, sabe? Mas, assim, a comida, assim, da saúde eu faço. E tem que ter as coisas. Então, por exemplo, hoje a gente ia no mercado, precisava comprar legume, aí não fui. Mas amanhã eu vou. Mas tinha para salada, já estava tudo agilizado já. Tinha para carne. Então, o que precisava fazer, eu fiz, né?
Então, tudo isso, eu fico pensando, meu Deus, uma mulher gerenciar tudo isso, tem gente que acha que é bobagem. Como é que gerencia tudo isso, gente? É muito difícil, é um trabalho. Uma mulher bem formada para cuidar da casa é uma mulher muito valorosa mesmo. Então, para vocês irmãos que estão aqui, o desejo do meu coração é, em nome de Jesus, começa a ter um despertamento. No YouTube tem muito recurso para a gente aprender. Muito. De um tudo, de limpeza, de administração da casa, não é? Isso, todas as crianças estão sendo ministradas, aprendendo. A gente tem que ser uma boa dona de casa. Isso também é pregar a palavra para os nossos filhos, porque os hábitos, os maus hábitos se perpetuam. Aí carrega essa desgraça, desorganização, de sujeira, de bagunça, de dívida. Não, a gente tem que dar um basta. Buscar em Deus, não é? Olha lá, Carla falou, eu já li o Pai Rico, Pai Pobre há uns 13 anos, mas com outra perspectiva. Então releia, né? Eu já li com as meninas, olha, fazia leitura em voz alta. Fiz um outro que ele fala que a escola fala do estudante A, estudante B, estudante C, que às vezes o estudante C é mais bem sucedido que o estudante A, que só sabe estudar, né? Deixa eu ver. A Adriana falou que tivemos um casamento, mas graças a Deus consegui vestir o que precisavam com roupa de brechó, menos o marido que foi com a calça que tem uns 10 anos. Mas tá em ordem. Isso que importa, né? A Carla falou, estou nesse momento armazenando carne moída pronta e arroz para uma semana. Não desperdiço nada. Por exemplo, ó, tinha salada que eu fiz ontem. Aí quando foi no almoço eu fiz outra salada. Aí quando foi agora à noite, eu fui preparando a comida, porque tinha live aqui com vocês, né? Aí eu falei pra Isa, né, minha filha, mãe, precisa fazer salada? Eu falei, não, porque tem salada um pouco de ontem e de hoje, porque senão estraga, né? Vai pro lixo. Eu falei, não, coma isso aí, tá tudo certo. Coma isso aí. Ah, tá bom. Então, sabe, tudo isso, né? Cuidar da roupa, saber cuidar de uma roupa, ser mordomo daquilo que Deus coloca na nossa mão, né? Porque se a gente não cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão, como que Deus vai dar mais? Às vezes a gente tem tudo, a gente tem uma casa, né, para limpar, não tem um coração murmurador. Hoje a minha ajudante não veio, não pôde vir. Eu falei, tá bom, minha ajudante não veio, então eu vou dar um jeito. Aí eu organizei os banheiros, né, a Isa já tinha tirado o lixo, fui fazer, limpei toda a cozinha, de cima a baixo. Dei uma organizada na geladeira, preciso limpar. A Gaia falou que ia assistir a live e ia limpar a geladeira. Preciso limpar minha geladeira. Nem que seja um pouco por dia, não precisa ser se matar, sabe? Mas ter essa a gente precisa se organizar, gente. Deus não opera na bagunça, não opera. Tá bom? Mais alguma coisa? Alguém quer perguntar mais alguma coisa pra mim? Deixa eu ver. Sem ficar gastando. Gente, eu não tô gastando também, tá sendo uma bênção, né? A gente tá junto nesse desafio de não gastar, tipo Július, né? O desconto é maior se a gente não gasta, a gente não compra. Tô fazendo junto com vocês, tá uma bênção, não gastei nada. Não preciso. E vou estender, mês que vem eu vou estender também, não vou comprar nada. Pra quê? O que mais aqui? Mais alguma perguntinha? Senão eu vou me embora. Nem jantei ainda, vou jantar. Mas é isso, tá? Então, qualquer coisa, manda mensagem, deixa no vídeo. Eu vou colocar o vídeo aqui, vou colocar no YouTube. A playlist tá no YouTube, tá? Finanças bíblicas, tá bom? E a ideia é a gente continuar conversando sobre tudo aqui que a gente tá falando, porque Deus quer mudar a nossa história. Deus quer fazer diferente. Deus quer que a gente seja abençoador, que sobeje na nossa casa para a gente poder ajudar as pessoas, entendeu? Esse é o desejo do coração de Deus. Deus quer um povo curado, tratado nas finanças, para que Ele possa derramar cada vez mais a bênção dele, independente de governo, independente de sistema. Deus é bom. Deus é bom e fiel, tá bom? Eu que agradeço vocês estarem comigo aqui.
Se você sabe de alguém que está passando alguma luta financeira, passa para essa pessoa, né? O curso, dá um toque. E bíblico, eu não sei. Existem pessoas que falam, né, sobre isso, mas tá? Tô à disposição de vocês. Deus abençoe grandemente. Para quem não assistiu do começo, eu vou colocar no YouTube e vou colocar aqui agora, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau, Adelaide. Tchau, Adelaide é minha amiga. Beijo, beijo, beijo. Depois eu vou te mandar mensagem, tá? Beijo, gente. Com Deus. Tchau.